A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus, queridos e amados irmãos, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo, Para falar assim, meus irmãos, desse assunto aí, que é o anticristo e o falso profeta, a qual muitos meus irmãos já bateram tanta cabeça, para desvendar esse mistério. Muitos não conseguem desvendar, Estou aqui para o quinto vídeo, desse assunto anticristo e falso profeta. Mas o que eu estou mesmo admirado é com as visualizações, Meu Deus, o povo não quer as coisas de Deus, não. O povo não quer saber, não, quando é a palavra de Deus. O povo não quer saber. Agora, quando você grava um vídeo aí, falando do seu irmão em Cristo, aí todo mundo vai para cima, todo mundo comenta, mas quando é as coisas de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos, não tem visualizações, o povo não comenta. Por quê, hein? Será que o povo de Deus está tão distante assim da palavra de Deus que ninguém não comenta nada, não faz nenhum comentário? Meus irmãos, meu Deus do céu. Por isso que esses dias o Senhor falou comigo que vem buscar o seu povo, e poucos são os que vão subir. Meus irmãos, o negócio não tá fácil, não. Deus fala na sua palavra, quando o Filho do Homem vir, será que acha fé na terra? O povo está se esfriando, o povo está se esfriando. Parece que o povo está abandonando a Deus, Então parei ontem aqui, no capítulo segundo Reis, segundo Reis, capítulo 10, versículo 29, versículo 30, versículo 31, versículo 32, versículo 33. E aí, meus irmãos, tem esse passarinho cantando aqui, mas não sou eu que crio, não. É porque eu tô aqui na casa dos meus pais, E se vocês vão escutar ele cantando aí, mas não sou eu que crio, Eu entendo que é pecado criar passarinho, Deus criou os passarinhos para viver solto, Eu entendo que é pecado. Ninguém quer estar preso, Então, parei nesse capítulo ontem, Aqui onde fala de Edom, Edom, para quem não sabe, Edom, ele é irmão de Jacó, Ele é irmão de Jacó, o Edom. O nome dele começou como Esaú, Foi trocado o nome dele quando ele passou, aquela herança que ele fazia parte. Porque os filhos mais velhos é quem assume, toda a herdade, toda a herança do pai, não é? É quem recebe toda a herança do pai quando o pai morre, é quem cuida da herança. E ele passou isso para Jacó de graça, Vocês sabem dessa história aí, por um prato de lentilha, E ele parece que teve esse nome trocado por Edom, né? E aí as pessoas colocavam muito assim o nome das pessoas, terra, essas coisas, o pessoal colocava com o nome de pessoas, E então ficou registrado como Edom esse lugar. E esse lugar nós sabemos que é
o sul o sul, né? É o sul de Israel. Edom é o sul de Israel, né? E está sempre trocando de nome, né? Começou como Edom no Velho Testamento, e depois, nos dias de Jesus, era a Judeia, né? E depois passou para a Palestina, não é? Então parei nesse lugar. Parei aqui ontem, né? E no começo do primeiro vídeo eu falei que eu ia falar muito assim para esse assunto aqui era necessário um pouco de geografia, né? Senão a gente não chegava lá, a gente não descobriria quem é o anticristo, o falso profeta. Comecei o vídeo falando isso, né? E aí, daqui pra frente falar. Daqui pra frente vai aparecer muitos nomes, né? Das cidades, dos países, né? Então, diz aqui, esse lugar sempre mudou de nome. No Velho Testamento era Edom. Hoje é a Palestina. Hoje é a Palestina esse lugar. Aqui mostra 4 tribos que estão lá. Os Gaditas, que é o que eu falei ontem, né? Gadita falei ontem. Que quer dizer Gade. Gade é um filho de Jacó. Os Rubenitas, que quer dizer Ruben. Manassitas, que quer dizer Manassés. E Judá. Né? Judá é também um filho de Jacó, em que Deus fez lindas promessas, né? Foi dessa tribo que saiu Jesus Cristo, foi dessa tribo que saiu o rei Davi, né? Essa tribo é uma tribo a qual o Senhor fez grandes promessas, né? Grandes promessas. Depois de Jeú ter acabado com toda a casa do rei Acabe, começou também a crer em estátua que foi um bezerro que foi colocado em Betel e outro em Dan. Ou seja, o Jeú, depois de ter crido em Deus, depois de ter sido um servo de Deus, não é? Se voltou também para a idolatria, né? E acabou fazendo essas coisas que, olha, meus irmãos, como que é difícil, né, permanecer na presença de Deus, depois dele ter servido a Deus, vencido várias guerras, ele agora volta para trás e começa também a se tornar um idólatra, né? Olha como que é difícil permanecer na presença de Deus, e a gente não, nossos dias não é diferente. A gente está falando aqui de coisa séria e o pessoal não está dando nem ouvido, né? Parece que o povo de Deus já está também voltando para trás. Esse assunto é um assunto muito sério, né? Porque eu via meus pais falando que assim que saiu a aposentadoria, né? Assim que saiu foi aprovado a aposentadoria dos velhinhos pela primeira vez, muitos velhinhos não quis receber a aposentadoria. Você crê nisso?
porque eles disseram isso aí é o 666, isso aí é o número da besta, é o número de Satanás. E inventaram um monte de história e não quiseram a aposentadoria. Isso eu ouvi meus pais falando, né? Então isso aqui se trata de um assunto muito sério e o povo não tá nem aí, né? Muitos não estão nem aí. Se trata de um assunto muito sério, né? E o povo não tá nem aí. Agora imagina você, né? Os velhinhos não querer aposentadoria porque disseram que era a besta, né? Tem mais da besta. E aí o nosso Deus, como é que o nosso Deus fica na hora dessa, né? Nosso Deus diz, creio que ele fica dizendo, cadê, né? Cadê os pastores, né? Cadê os sacerdotes que não tá tomando conta das minhas ovelhas, né? Creio que Deus fica falando assim. Cadê os sacerdotes? Cadê os pastores? Que as ovelhas estão batendo cabeça. E numa hora dessa, né? Muitos velhinhos ficaram sem aposentadoria. Você sabia disso aí? Isso foi meus pais que contaram, né? E assim que foi aprovada a aposentadoria pela primeira vez, muitos velhinhos não quiseram aposentadoria por causa desses 666. Dizia que era a besta fera, né? E aí, meus irmãos, a gente tá falando aqui de um assunto muito sério e o pessoal não tá nem aí, né? Mas bem-aventurado aquele que perseverar aqui, né? Porque a gente vai mostrar o que é o 666. E aí, vamos dar continuidade aqui. E mais uma vez, Síria vence a guerra contra Jeú, rei de Judá. Olha só, mais uma vez a Síria vence, né? Mais uma vez. Parece que, parece que aqui já Parece que aqui já dobrou. Parece que aqui a Israel. Porque Israel vinha vencendo, né? Vinha vencendo, vinha vencendo. Mas parece que aqui já deu a volta por cima. E agora parece que quem só vence só é a Síria, né? Tudo isso por causa da idolatria. Você acredita nisso? Tudo isso por causa da idolatria. Você tá vendo eu lendo aqui? É somente por causa da idolatria que Israel começou a perder as guerras para o país da Síria, né? Para o país da Síria. No ano 23 de Joas, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, Jeoacás, esses nomes ruins de falar, né? Do Velho Testamento. Filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 18 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Netote, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, deu-os na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os
porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um Salvador a Israel, e saíram debaixo das mãos dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. É importante, né, você pegar o seu lápis e o seu papel e ir notando essas referências, para que você não fuja assim desse assunto que é tão importante, né? Aqui o filho de Jeú também começou a crer em estátua. Então, se a pessoa é fiel com Deus, Deus também é, é com ele, né? Se a pessoa é fiel com Deus, Deus também é fiel com ele. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, atira. E atirou, e disse a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais, toma a flecha, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferias os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14, versículo 15, 16, 17, 18, 19.
Amém, meus irmãos. Vou parar por aqui. É, vou parar por aqui, né? E não perca os vídeos, né? Não perca os vídeos. Não perca o próximo vídeo, né? Que a gente tá assim somente mostrando as guerras que aconteceram entre Israel e Síria, né? E a gente tá aqui mostrando que a Síria foi o país que mais guerreou contra Israel. Sairia o anticristo de lá? Hã? A gente vai ver, não é? Por isso que eu falei logo no começo, para esse assunto é necessário geografia, né? Sem a geografia, a gente não vai chegar até o anticristo. Foi isso que eu falei no começo do vídeo, né? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.